Está na palavra, muitas pessoas aí fora têm quebrado a cara por decidirem mal e escolherem coisas más. E nós iremos para o primeiro tópico. O primeiro tópico é nunca caminhe sozinho, né? Não caminhe sozinho. Eu gostaria de ler com os irmãos lá em Atos 12, 1 ao 5. Glória a Jesus. Vou ficar aqui para não atrapalhar. Olha só o que diz lá em Atos 12, 1. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de matá-los. E matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu, ordenando também a prisão de Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas, 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Assim Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Olha só, gente, naquela época, Pedro era como se ele se fosse, nos dias de hoje, um Fernandinho Beiramar. Ele era o maior presidiário, ele era muito badalado, ele era muito famoso. Tanto é que Herodes, quando ele perseguia a igreja naquela época, o que os judeus fizeram? Agradaram. Herodes agradaram os judeus porque estavam prendendo aqueles que proclamavam a Jesus. E a Bíblia fala que com Pedro não foi diferente. E olha só, gente, a gente vê que naquela época a festa da Páscoa era uma festa muito importante naquela época para os judeus, né? É como se fosse nos dias de hoje, vamos supor, um Natal, para a gente comemorar aqui no Brasil. E Herodes pensou: eu matei Tiago, né, irmão de João. Os judeus, né, ficaram satisfeitos com aquilo. Eu vou também prender Pedro e vou pôr ele na prisão. Porque eu creio que era tudo algo envolvendo política. Ele queria agradar os judeus. E algo muito interessante, quando eu falo aqui no primeiro tópico que a gente nunca deve caminhar sozinho. Olha só, Pedro estava detido na prisão. E se a gente for olhar, olha o tanto de soldado, olha o tanto de correntes que ele estava aprisionado. Mas só, gente, que Pedro ele não estava sozinho. Você pode estar pensando: mas Pedro estava na prisão sozinho, aquele tanto soldado, né, envolvendo Pedro ali, mas ele não estava sozinho. Tinha a igreja para orar por Pedro. E olha só, se Pedro não tivesse a igreja, por isso que o pastor sempre fala, nós sempre estamos falando sobre a importância da célula. Olha como é importante a gente não caminhar sozinho. Porque toda vez que a gente caminha sozinho, vem as dificuldades, né, vem os problemas da vida. A tendência, quando nós caminhamos sozinho, é de não ter nenhum apoio, sabe? Não ter nenhuma palavra de ânimo. E quando a gente está na célula, a gente tem uma palavra de ânimo, né, uma palavra de exortação. Talvez você está precisando de algo para fortalecer a sua fé. Ali você encontra. Então, não caminhe sozinho, não caminhe. E também, não deposite a sua confiança em qualquer um também, não. Igual a gente sempre está falando, a gente sempre vê aí, principalmente no Facebook, eu até desativei esses grupos de compra e venda que, meu Pai do céu, só Cristo na causa. E muitas pessoas têm caído nisso, sabe? Tem caído na lábia dos falsos profetas, né? E quando a gente fala que Cristo, Ele veio, né? Ele morreu por cada um de nós. e Ele ama as pessoas, é algo muito importante.
E as pessoas têm brincado com isso, né? Então, esse primeiro tópico que eu quero dizer é que do outro lado, Jesus ele fez com que a igreja movesse a orar, né, por Pedro. Então ele não estava sozinho. Então não caminhe sozinho. E vamos prosseguir para o segundo tópico. Descanse em meio às adversidades. Gente, vamos ver o versículo que está lá em Atos 12, 6 e 7. Olha só o que fala. E aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, com algemas presas e 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor, e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. E olha só, eu anotei algo muito interessante aqui, ó. Olha o que os homens fizeram com Pedro, ó. Lhe tiraram a capa, lhe acorrentaram, ficou sem liberdade e o frio lhe açoitava. Olha só, Pedro estava passando por muitas dificuldades na prisão, não estava? Estava sendo açoitado, acorrentado, não tinha ninguém por ele. Mas só o que me chama a atenção nesse versículo, que a Bíblia fala que Pedro estava dormindo. Gente, essa frase aí me chamou muita atenção. Pedro dormia, enquanto estava aquele monte de guardas ao seu redor, ele dormia. Ou seja, ele estava descansando em Cristo, porque ele sabia que Cristo era por ele. Ele não estava preocupado se ele iria morrer. Uma coisa, ele tinha certeza, que Cristo estava com ele. Gente, quantas vezes nós passamos por tantas dificuldades. A gente falta pouco arrancar os cabelos da cabeça de tantos problemas. Quem aí tem muitos problemas? Eu vou levantar os meus 2 pés e as minhas 2 mãos. A gente tem muito problema, não tem? Mas se a gente for analisar, se a gente for levar ao pé da letra, gente, a gente morre cedo de tanta preocupação. Mas só que a palavra do Senhor diz para você essa noite: descanse em Cristo, descanse. Deus, Ele está cuidando de tudo. Deus, Ele está cuidando de tudo. Gente, nós estamos aqui no presente, mas Deus, Ele vê o futuro. Ele vê lá na frente a sua vitória. Creia que ela já está aí com você. Creia nisso. Então, Pedro, ele não se preocupou com aquelas adversidades que ele estava enfrentando, porque ele sabia que Cristo estava com ele. Ele dormia. Olha só. Quer ver, Vinícius? Volta lá o versículo 6. E aconteceu que naquela noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados com algemas presas, as 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. O 7. Subitamente surgiu um anjo e a sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos. Então a vitória dele veio, gente, porque ele estava descansando em Cristo. E toda vez que nós depositamos a nossa confiança em Cristo, todas as vezes que nós descansamos em Cristo, pode ter certeza que Deus, Ele envia o escape. Ele enviou aquele anjo. E talvez nos dias de hoje, em que você está enfrentando algo, quando você descansa em Deus, Deus, Ele pode mover alguém lá fora, alguém da sua família, algum amigo seu, para interceder por você, para te abençoar, talvez com algo financeiro, talvez com algo na sua despensa. Deus, Ele não vai te deixar desamparado, pode ter a certeza disso. Mas o segredo é descansar em Cristo. Descanse nele. Descanse nele. Amém? Glória a Jesus. E o terceiro tópico que eu quero dizer para os irmãos é obedecer ou não à voz de Deus.
Será que Pedro, ele obedeceu à voz de Deus? E vamos ver lá em Atos 12:8 que fala, e o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa e calça as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Capa aqui significa autoridade. Um exemplo. Um juiz. Você sabe que fulano de tal é um juiz por causa do quê? Da sua roupa, não é? Se você vê um policial na rua, você sabe que ele é um policial por causa da sua vestimenta. Um médico, né? Você sabe que ele é um médico por causa da sua vestimenta. E na vida de Pedro, o que as pessoas sabiam o que ele era por causa da sua capa. Ou seja, a capa significava autoridade. E olha só, o inimigo, os homens queriam tirar essa autoridade de Pedro. Tanto é que a palavra do Senhor diz que Pedro obedeceu o que o anjo estava dizendo: levanta-te, levanta-te e veste a sua roupa, põe a tua capa. Mas só que se a gente for analisar aqui na luz da palavra, o anjo, será que o anjo foi lá e pegou a capa de Pedro e colocou sobre Pedro? Não, Pedro ele teve que ter o quê? A iniciativa de colocar a sua capa. Então o que Deus diz para nós hoje, nessa noite, para que você venha fazer a obra de Deus. Todos aqui eu creio que tem um chamado, amém? E quantas vezes, gente, pessoas vêm para tentar ofuscar o nosso chamado, para tentar nos desanimar, para tentar fazer com que nós venhamos parar com aquilo que Deus entregou em nossas mãos. Mas todo o que é chamado por Jesus, um dia alguém tentará tirar o seu chamado. Então não deixe, não perca aquilo que Deus colocou na sua mão. Vista a sua capa. Não permita que o inimigo venha, talvez por frustrações, né? Por mais que você venha ter adversidades na sua vida, não perca a sua capa. Não permita que a sua capa fique esquecida, abandonada, mas vista de autoridade, porque o Senhor ele tem algo muito importante para realizar na sua vida, através de outras pessoas, porque, gente, lá fora tem assim de gente precisando do amor de Deus. Olha só, algo tão interessante. O pastor estava aqui, falando sobre os dízimos e ofertas. Um senhor chegou ali na porta, eu conversei com ele um tempão, e diz ele que está há muito tempo desviado, e ele mora aqui do lado. Ele ouviu o louvor e ficou ali escondido ouvindo o louvor. Gente, eu creio que algo foi semeado na vida dele. E é lógico que eu chamei para vir na igreja. Ele só não quis vir, ele só não quis entrar por causa da condenação. Olha o que a condenação faz. Ele, mas eu sou desviado, eu não mereço estar aí, tal. A condenação é o que o inimigo faz, não é? E vamos orar, continuar orando por ele. E ele mora aqui do lado. Eu creio que em nome de Jesus, daqui uns dias ele vai estar aqui com a gente. Em nome de Jesus. Amém? E igual eu estava falando aqui, o anjo do Senhor não colocou sobre Pedro a sua capa. Ele teve que pegar a capa e colocar sobre a vida dele. Então, querido, que nessa noite que você não venha deixar que os problemas da vida, que as frustrações, que todos os dias, por mais que elas venham acontecer em nossa vida, não permita que isso venha ofuscar o seu chamado perante o Senhor. Não permita isso, porque Pedro, ele era muito usado por Deus naquela época, porque ele estava ganhando almas. E será que o inimigo estava satisfeito com isso? Não estava. O inimigo estava furioso ao ponto de Pedro ser preso e Herodes querer o quê? Tirar a vida de Pedro. Então hoje, talvez o que você tem visto na sua frente são
cadeias, talvez o que você tem visto à sua frente são frustrações, mas descanse em Deus, descanse do Senhor, porque Deus, Ele está pronto aí, a te entregar algo muito importante, porque a palavra do Senhor diz que há mais de 2000 anos atrás, Ele já conquistou isso por cada um de nós na cruz. E é tão sério isso, porque nós toda semana temos ouvido, pregações aqui na igreja, temos ouvido aquilo que o Senhor tem derramado, aquilo que o Senhor fez, mas o nosso problema é que nós esquecemos muito rápido daquilo que Cristo fez na cruz. Então não permita que isso venha ofuscar, não permita que as pressões da vida venham deixar que você deixe de crer, não deixe de crer, persista, não desista do seu chamado. Hoje o Senhor está falando ao seu coração. E algo muito importante que eu escrevi aqui, a conclusão, olha só, gente. A capa era de Pedro, e a decisão de colocá-la era somente sua. E eu até complementei algo aqui mais, Quer ver, passa? Vai ter mais? Não, né? Olha só, eu escrevi algo a mais aqui, Ele mandou Pedro pegar a sua capa. A capa era de Pedro e a decisão de colocá-la e levá-la não era do anjo, era de Pedro. Então, gente, aquilo que o Senhor tem para realizar na sua vida, Ele não vai te obrigar a fazer. O chamado que Deus entregou para você, Ele não vai te obrigar a fazer. Você vai ter que se dispor inteiramente ao Senhor. Quantos aqui querem ser usados mais e mais por Cristo? Eu quero. Mas será que Cristo vai te obrigar a fazer algo que você não queira? Não. Mesma coisa foi com Pedro. Pedro podia simplesmente, depois que foi liberto, ir lá, não vou mexer mais com esse trem de pregar o evangelho, não. Eu vou para outra cidade, vou para minha casa, ficar quietinho ali. Mas Pedro obedeceu à voz de Cristo. Ele obedeceu. Quando o anjo falou, levanta-te, imediatamente Pedro se levantou. A mesma coisa, Cristo disse para você essa noite, levanta-te, sabe? Levanta-te, talvez da mornidão que você está, talvez do desânimo, sabe? Talvez da vontade de desistir, levanta-te, sabe? Sacode a poeira mesmo, não permita que o inimigo venha ofuscar o brilho que Cristo já colocou sobre a sua vida. Não permita isso, não permita. Levanta-te mesmo, pegue mesmo aquilo, o teu chamado, a tua responsabilidade diante de Deus, sabe? E siga em frente. Não permita que pedras venham estar no seu caminho para poder te paralisar, não. Siga em frente, olhando para frente, para o autor e consumador da sua fé. Amém? Glória a Jesus. Eu gostaria que você colocasse de pé nesta hora. Oh, aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Eu gostaria que você colocasse a mão sobre o seu coração e que você venha aí onde você está, que você venha refletir o que tem te atrapalhado a você tomar as decisões certas, o que tem ofuscado para que você venha escolher aquilo que Cristo quer que você escolha. E que nessa noite, que você venha ouvir a voz do amado, que você venha ouvir a voz de Cristo dizendo, Deus, Ele quer te usar neste momento. Oh, aleluia, Pai eterno. Neste momento, comece a orar ao Senhor. Neste momento, coloque a sua vida diante da presença de Cristo. Neste momento, comece a colocar tudo aquilo que tem feito com que você se entristeça, com que você pense em desistir. Coloque mesmo aos pés do Senhor. Oh Espírito Santo, neste momento, Pai eterno, nós nesta hora, ó Pai, neste momento nós declaramos, ó Pai, que o Senhor já pagou na cruz, o Senhor já pagou por cada um de nós, ó Deus eterno, a nossa liberdade, Senhor, a nossa cura.
Ó Deus, a nossa transformação, o Senhor já pagou na cruz do Calvário, e hoje, Deus eterno, nós recebemos da cura, nós recebemos a tua vida. Espírito Santo, vai de encontro a cada coração aqui nessa noite, Pai eterno. Oh Deus eterno, venha com a tua liberdade, Deus. Venha com a tua liberdade, Deus eterno. Destrua todas as cadeias. Destrua, Deus eterno, tudo aquilo que não provém do Senhor. Quebra, Pai eterno, tudo aquilo que não é teu. Espírito Santo de Deus, nós invocamos a tua presença.